E esta é a primeira vez dos mantras no Paço Manuel, e daí esta minha vontade de dirigir um agradecimento ao Becas pelo facto de aqui nos receber. Os mantras do Coliseu abordam temas identitários, fraturantes, que consideramos como fundamentais discutir. Tantos e tantos já passaram por aqui ao longo dos meses. Esses temas acabam por fundar a reflexão que queremos fazer no Coliseu todos os meses sobre determinados aspectos da vida, e a vida tem mesmo muitas cambiantes. E desta vez, para começar o ano, aqui no Paço Manuel, pela primeira vez, resolvemos abordar esta questão da nova ordem ou desordem mundial. Hoje li notícias sobre o relógio do Apocalipse e não me pareceram fake news, embora acredito manifestamente exageradas, dizendo que faltavam poucos segundos para esse relógio terminar o seu tempo. Certamente que não é sobre o tempo do Apocalipse que os nossos extraordinários convidados de hoje irão falar, o Amílcar Correia, o Tiago André Lopes, e com a moderação da jornalista Maria Luísa Albuquerque, que muito agradeço por aqui estarem. Não será sobre o Apocalipse, mas será sobre alguns efeitos sísmicos dos últimos meses, que já têm nascido nos últimos tempos, e que certamente fundarão aquilo que será o nosso pensamento, medo e esperança nos próximos anos. Muito obrigado por terem vindo. Sejam bem-vindos. Para começar, pedir desculpa a quem se calhar veio ao engano achar que seria a Maria Luísa Albuquerque, ex-ministra das Finanças. Não é. Somos nós mesmo. E sejam bem-vindos então a esta sessão, a primeira sessão dos mantras do Coliseu. Como o Miguel também já nos disse, aqui vamos debater a nova desordem mundial e quais é que vão ser os desafios do avesso do direito internacional. Eu começava então por lançar a primeira pergunta para a mesa. Amílcar, acreditas que esta nova desordem acaba por estar muito ligada aos Estados Unidos, principalmente aqui em 2026 ou neste começo de 2026? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, obrigado ao convite, Miguel. Ainda por cima estar aqui neste palco, é raro estar neste palco, geralmente estou do outro lado. Não vejo nada do que está para a frente, esta luz encanteia completamente. Mas pronto, fica a nota para a Regi, se for possível, diminuir a luz daqui e mostrar um pouco mais de audiência, porque isso também nos torna isto muito mais próximo. Sim, as duas coisas são indissociáveis. A desordem dos Estados Unidos, da maior potência mundial, é inseparável da desordem mundial. As duas fazem parte da mesma estratégia desordeira, da mesma estratégia de caos. Essa desordem para Donald Trump é uma estratégia, de facto. Ele começa por lançar o caos nos Estados Unidos como forma de desregular toda uma sociedade, um Estado de Direito. O objetivo é, a nível interno, acabar com ou minar a democracia tal como ela existe, como a nível internacional é acabar com o multilateralismo e com as Nações Unidas. Aí existe uma coerência muito grande da parte do Presidente dos Estados Unidos em tentar fazer as duas coisas. Aquilo que ele faz nos Estados Unidos, tem feito desde o início, é uma aplicação de uma cartilha muito bem elaborada durante os 4 anos do mandato de Biden por um think tank chamado Heritage Foundation, que elabora uma cartilha que é o Projeto 2025, e no Projeto 2025 está tudo o que ele neste momento está a aplicar, quer interna, quer externamente. Isso não quer dizer que ele tenha lido as 900 páginas desse documento, mas a verdade é que quem o elaborou, os ideólogos, e que são alguns deles autênticos neofascistas que estão dentro da estrutura do Governo Federal, foram os porta-estandartes internos de uma revolução nas instituições que gerem o Governo, de forma a impedir que existissem contrapesos como existiram no primeiro mandato. Começa desde logo por tomar de assalto dois departamentos. Um é um departamento
perfeitamente burocrático que se chama Gestão e Orçamento, mas é esse departamento que decide para onde são canalizadas as verbas para projetos de igualdade de género, de auxílio à interrupção voluntária da gravidez, para a diversidade, para a inclusão, por aí fora, e com isso asfixia uma série de projetos e de ideias absolutamente progressistas que implicam um grande recuo. Há uma série de autores que falam, e quanto a mim com alguma razão, na transformação dos Estados Unidos num autoritarismo competitivo, que é, no fundo, é um regime híbrido que ainda tem instituições democráticas, ainda tem eleições, mas isso não quer dizer que as instituições funcionem de uma forma democrática e também não quer dizer que as eleições decorram de uma forma transparente e justa. E já sabemos que o Presidente dos Estados Unidos é provavelmente a última pessoa neste mundo capaz de aceitar uma eleição que não lhe seja favorável. E este autoritarismo competitivo, segundo esses mesmos autores, pode encontrar alguns paralelos em regimes como o de a Venezuela de Chávez ou a Turquia de Erdogan, e é um bocadinho, de facto, uma dissonância cognitiva olhar um ano depois para os Estados Unidos e estar a falar disto, não é? De um preâmbulo quase que de uma república de Weimar e da ascensão de um poder com laivos de neonazismo. O que está a acontecer em Minneapolis é um bocadinho isso, não é? É fruto de uma guerra que é simbólica para Trump, entre o governo federal e o governo estadual, com uma polícia militarizada, que pode ser levado ao extremo desse caos poder vir a justificar uma espécie de declaração de emergência para que, como diria uma secretária-geral do PSD, a democracia seja suspensa por algum tempo. O outro departamento de que falava há pouco é o da Justiça, e daí também esse autoritarismo competitivo, que é a Justiça a funcionar a seu belo prazer, de um homem que se acha imperador da América e dos arredores e que não aceita nenhuma barreira, a não ser a sua própria moralidade, a sua própria consciência e o seu próprio interesse. Esse Departamento de Justiça, de um momento para o outro, perde toda a sua independência e passa a ser dirigido pelo próprio Presidente. Portanto, as diferenças não são assim tão grandes entre a Venezuela de Chávez e a Turquia de Erdogan e aquilo que estamos a assistir nos Estados Unidos. Esse imperador que quer acabar com a ordem e o Estado de Direito nos Estados Unidos pretende fazer o mesmo no mundo inteiro, porque não aceita outra ordem que não seja uma ordem imposta por ele próprio, não é? Essa ordem mundial que foi, sobretudo, criada, burilada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, é algo que ele acha que não é do interesse dos Estados Unidos, mas é algo que eu acho que não é sobretudo do interesse da sua megalomania. Acabar com essa ordem significa acabar com o mundo multilateral, com o multilateralismo e substituí-lo por um mundo multipolar, por vários polos, não é? Isso significa acabar com as Nações Unidas e criar um Conselho da Paz, que será certamente mais um Conselho da Guerra do que outra coisa. Significa acabar com a cooperação e acrescentar-lhe a competição. E essas duas palavras, para mim, são as palavras que funcionam como a melhor definição para ele, essa junção entre autoritarismo e competição. É olhar para um mundo onde a lei é imposta pela força, não pelo direito, pela justiça, e olhar para um mundo em que isso pode deixar de fazer sentido é absolutamente penoso e preocupante. É óbvio que nos tempos de hoje, se recuarmos um pouco, esta desordem começa com o vírus, não é? Que é o vírus da distopia da Covid, continua com outro vírus, que é o vírus do Putin, mas o Putin em 2022, ao fazer o que fez, no fundo é um preâmbulo daquilo que Trump pode querer fazer e se o deixarem fazer, irá até aí. O que Benjamin Netanyahu fez no Iraque, com a mesma impunidade, demonstra que, apesar de ambos
terem sido condenados pelo Tribunal Penal Internacional, não faltavam democracias dispostas a receber pelo menos Netanyahu, e não foram alvo de grande censura no caso de Netanyahu, nem sequer pacotes de sanções aplicaram a Israel. Portanto, o direito internacional já andava um bocado moribundo, com as Nações Unidas perfeitamente letárgicas e encostadas à parede depois de Gaza. Com este Conselho da Paz, Trump quer dar a última estocada. E a última estocada nesse mundo multilateral é impedir que nós, portugueses, tenhamos alguma voz, algum sítio, para além do multilateralismo europeu, que é provavelmente a única instituição multilateral que vai sobreviver a esta desordem com alguma solidez. Dizia que sem as Nações Unidas há muitos cidadãos, muitas populações que deixam de ter voz. Há um texto na revista Foreign Affairs, de Política Internacional, este mês, do presidente finlandês, o Alexander Stubb, onde ele diz, ainda antes do Mark Carney falar nas médias potências, ele diz que é necessário reformular o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e esse tem que ser um trabalho provavelmente realizado pelas médias potências para que a África tenha um lugar no Conselho de Segurança. Não tem. A Ásia tenha mais do que um lugar no Conselho de Segurança para além da China, e que a América do Sul também ali seja representada. Porque aquele Conselho de Segurança não representa o mundo, representa uma estagnação, e é necessário reformular esse Conselho de Segurança e as Nações Unidas para conseguir que o mundo continue a ser multilateral. Caso contrário, estaremos condenados basicamente a 3 polos, que depois se irão misturar de forma anárquica, um que poderia ser o Oeste Global, liderado pelos Estados Unidos, mas em aparente desagregação, porque os Estados Unidos não querem aliados. Um Este Global, que seria dominado pela China com a ajuda da Rússia, e depois um Sul Global, que andaria ali um bocadinho à deriva e a ser pescado por qualquer outro dos dois. A patética tentativa de Trump de criar um Conselho da Paz no fundo, é como se o mundo, esta nova desordem mundial está entregue a um conjunto de imobiliários, de agentes imobiliários, que querem mandar no mundo, e olham para o mundo e olham para as nações como um resort ou um condomínio, no qual, para entrar, é preciso pagar uma joia de inscrição de $1.000 milhões de dólares, não é? Portanto, para acabar, que já vou longo, para acabar, os tempos são um bocadinho sombrios. Contamos com a resistência individual na América, nas ruas de Minneapolis, que são um grande exemplo cívico de contestação cívica, e que pode alastrar ao resto do país como forma de travar a deriva autoritária de Trump. Acho que só a América pode travar a América, e depois, do outro lado, as nações têm que se organizar de modo a que não sejam, como diria o Mark Carney, parte do cardápio, mas também que se sentem, pelo menos algumas delas, à mesa. Obrigado. Professor, acabava então aqui por utilizar também o final da declaração do Amílcar, e concentrava-me aqui um bocadinho, se calhar, primeiro para o interior dos Estados Unidos. São claros os sinais de deterioração da democracia, primeiro, antes de olharmos, se calhar, para o direito internacional? Antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado a todos os que estão presentes. Os sinais são claros, não são novos, ou seja, Trump veio apenas continuar um trabalho. Ele deu-nos muitos sinais no primeiro mandato do que queria fazer interna e externamente, mas tinha uma equipa que não acompanhava, porque ele tentou ser político no primeiro mandato, e enquanto político foi buscar as figuras-chave, que toda a gente lhe dizia que eram competentes politicamente, mas que depois levaram àquele festival de demissões, de reformulações, que o impediam de ter agenda. E o que ele fez durante estes 4 anos em que Biden governou, para além de se lastimar da eleição roubada, o que ele fez foi criar uma equipa que tem a mesma visão do que ele. E, portanto, quem considerar que tirar Trump nesta altura travaria este movimento, não trava nada. Isto é verdadeiramente um movimento. Há uma série de figuras que até estão mais imersas nesse movimento. Figuras como J.D. Vance ou Pete Hegseth acreditam verdadeiramente naquilo que nós agora chamamos ou banalizamos, chamar de MAGA, enquanto que para Donald Trump esse movimento MAGA é uma criação, mas ele não está imerso nessa criação. Há uma série de figuras que estão imersas, e isso é um sinal. Depois, obviamente, o que é que Trump percebeu?
Trump percebeu que o sistema político norte-americano está desenhado numa lógica do bom senso dos atores que fazem parte dele. Tem uma série de travões que não existem, há uma série de regras informais, porque eram regras que foram acordadas após a Guerra Civil norte-americana, em que prevaleceria o bom senso. Os agentes do Estado, os políticos, teriam bom senso de não extravasar certas normas. E por isso é que não se criaram certos travões. O problema é que nunca puseram a questão de e se o bom senso não estiver lá? E isso nunca foi questão. E a partir do momento que nós temos líderes, como tivemos, por exemplo, com até mesmo George Bush filho, que já extravasou um pouco os seus poderes. Barack Obama em alguma dimensão também, apesar de ter uma imprensa mais simpática, havia uma série de coisas que Barack Obama já tinha feito. Portanto, esta figura que nós vimos agora sinistra, este Gregory Bovino, e mesmo o Tom Homan foi premiado por Barack Obama em 2015 com uma comenda presidencial pelo seu trabalho, e aquilo que está no diploma de premiação é que a missão dele é deportar pessoas e ele é bom a deportar pessoas. Portanto, é isto que... só que não havia esta imprensa mais intensa. O que é que Trump faz no segundo mandato? Ele percebe duas coisas. Um estilo mais violento cria notícias permanentemente, e se houver notícias permanentemente, nós nunca conseguimos digerir o que está a acontecer. Nós estamos sempre em digestão noticiosa. Ele cria um facto hoje, amanhã cria um facto novo, que nos obriga a olhar para um lado novo, no terceiro dia cria um terceiro facto, mas entanto o primeiro facto nós ainda não o digerimos, nós ainda não percebemos o que é, e o facto continua a acontecer. E a nossa atenção já dispersou. Isso foi uma coisa que ele fez. A outra coisa que ele fez foi adensar esta ideia dos Estados vermelhos e Estados azuis. O que tem acontecido nos Estados Unidos, esta questão de Minneapolis, ou mesmo a questão do putativo embate com Nova Iorque, há uma tentativa da administração federal dar a noção de que os Estados democratas não funcionam. Que não há lei nem rock, que há uma espécie de apatia legal e que há um marasmo social que tem um efeito de contágio para os Estados vizinhos. E a verdade é que essa mensagem está a passar. A verdade é que a mensagem, neste momento, a percepção dos norte-americanos fora dos mídias mainstream, quando nós mergulhamos nas redes sociais, como o Discord e como uma série de outras redes, uma percepção substancial é de que os Estados republicanos, neste momento, têm maior paz social do que os Estados democratas. Porque os Estados democratas, supostamente, não cumprem a lei. E, portanto, há muito esta discussão, e essa é uma discussão perigosa nos Estados Unidos, de, ok, ele está a ceder-se, mas o propósito é positivo. E quando nós começamos a normalizar aquilo que é matar cidadãos no meio da rua, é problemático, é profundamente problemático. Daí para fora, o que é que acontece depois? Eu tenho uma visão ligeiramente menos negativa só porque os Estados Unidos, desde o final da Guerra Fria, que nos habituaram a não cumprir com o direito internacional. Nós estamos habituados a isso, os meus alunos que já tiveram aulas e alguns ex-alunos que estão na plateia também, já me ouviram dizer isso também. Os Estados Unidos são talvez um dos Estados que mais prevarica direito internacional. Óbvio que a Rússia, a China, o Irão, a Coreia do Norte também o fazem, mas fazem-no conscientemente. Os Estados Unidos fazem uma prevaricação em que tentam mascarar com depois argumentos como as causas justas, as guerras justas e coisas similares. É sempre pós-facto e nunca o facto em si. Nós tivemos dois casos em particular que eu acho que marcam esse paradigma. É o caso do Iraque, quando o George W. Bush vai à Assembleia Geral, propõe a entrada no Iraque, a Assembleia Geral e o Secretário-Geral dizem-lhe que não pode, não tem legitimidade. Kofi Annan é muito claro, não havia nada que ele pudesse invocar para entrar no Iraque, e a resposta foi a Cimeira das Lajes e organizar tudo para ir para o Iraque. E não aconteceu nada. Não houve condenação da Assembleia Geral, não houve reunião no Conselho de Segurança da ONU, não aconteceu nada. Não houve Tribunal Penal Internacional, não houve Tribunal Internacional de Justiça, e isso o que é que deu aos Estados Unidos a noção? De que podem prevaricar. Como estão acima das normas. Mas porquê é que acha então que isso acontece? Como é que os Estados Unidos ficam sempre por cima? A ideia do excepcionalismo americano, a ideia de que os Estados Unidos são o árbitro do jogo e então não têm que jogar as regras do jogo, só têm que arbitrar. Quando os Estados não cumprem com as regras, eles têm capacidade impositiva desde que não sejam aliados. Quando são aliados, já se pode fechar um bocadinho o olho. George Bush, pai, não filho, tinha uma frase que era terrível, mas brilhante, em que ele dizia, quando lhe perguntavam sobre ditadores, e na altura apareceu uma figura que foi capa da Time, chamada Saddam Hussein, não sei se lembram quem era, e Saddam Hussein, quando lhe perguntaram, mas não acha que Saddam Hussein é um ditador? E a resposta dele foi, ele é um ditador, mas é o nosso ditador. E, portanto, a ideia era, tínhamos uma figura que ia lutar contra o regime do Irão, e, portanto, Saddam Hussein era útil naquela altura. Quando se tornou inútil,
Entrou-se pelo país adentro e derrubou-se Saddam Hussein. Esse é o primeiro momento em que nós vimos isso acontecer. Depois, no caso europeu, com a grande intervenção americana, a criação do Kosovo. Quando nós, para enfraquecer um Estado, e no caso em particular a Rússia, vamos ao seu maior aliado nos Balcãs e retiramos-lhe um bocado e dizemos agora vão ser um Estado. Se vocês olharem para, tirando a questão obviamente do massacre, e o massacre tem que depois ser enquadrado num momento específico, mas a declaração de independência do Kosovo não segue nenhum dos passos que, para os outros espaços mundiais, nós queremos que eles sigam. Não houve referendo, não houve nada. Houve uma vontade dos Estados Unidos que aquele pedaço fosse independente. Houve uma série de Estados que seguiram os Estados Unidos. Curiosamente, entretanto, há uma série de Estados que reverteram essa declaração de apoio à independência do Kosovo. Há cerca de 20 e poucos Estados nos últimos anos que têm feito a reversão do reconhecimento da independência do Kosovo, uma campanha que a Sérvia e a Rússia, obviamente, têm orquestrado com os Estados mais pequenos, mas que têm peso na Assembleia Geral da ONU, mas deu a ideia de que eles podiam redesenhar países. Podem invadir países e podem redesenhar sem grande embate. E no início do século XXI, a grande diferença é que a Rússia, enquanto potência militar, não existia. Vladimir Putin chega ao poder em 2000, depois de Yeltsin sair do poder e de ele ganhar as eleições, só começa as suas reformas em 2004 e só se assenhora do Estado a partir de 2007. É a partir daí que ele se torna assertivo de facto, quando ele deixa primeiro-ministro e faz uma coisa extraordinária, que é ele baixa a primeiro-ministro e os poderes executivos, por acaso, baixam com ele, e depois ele tem um mandato como primeiro-ministro enquanto Medvedev é presidente, e quando ele está para subir a presidente, um bocadinho antes de subir a presidente, por acaso os poderes voltam para a presidência e ele a seguir sobe e já lá estão os poderes outra vez. E, portanto, é a partir daí que de facto ele aparece da ideia da tal recuperação do espaço antigo e a recuperação de influência. A outra transformação, e essa é que eu acho que nós temos que olhar mais e não estamos a olhar, é obviamente a China. É obviamente Xi Jinping. A chegada de Xi Jinping fez uma coisa que a maior parte de nós ainda não quis aceitar, mas de facto é real. A China já não é só um ator económico, a China é claramente um ator diplomático e um ator político. Xi Jinping é um homem que está a demarcar de forma muito vincada uma agenda diplomática e que está a alterar as regras do jogo e os equilíbrios que estavam instaurados. No Médio Oriente o equilíbrio era claro, havia uma espécie de luta permanente entre o Irão e a Arábia Saudita, que era suposto acontecer. Desde há 2 anos para cá, a Arábia Saudita e o Irão são parceiros diplomáticos, porque a China os pôs a conversar. Criou uma forma de os pôr a conversar. E a China fez isso de propósito. Interessa ter o Médio Oriente pacificado para as suas rotas comerciais também. Portanto, tendo em conta a entrada da China, a China é um desequilibrador. E termino com isto, até para depois termos tempo de conversar com vocês, há um momento que eu acho que é chave e que nós daqui a uns anos vamos olhar para ele como momento-chave. O momento-chave que ativa Donald Trump para o momento em que estamos agora, eu posso-vos dizer que nunca tive um janeiro como este ano e o Amilcar se calhar igual. É muito difícil acompanhar tudo e vocês se calhar também sentem isso quando veem notícias. Parece que está sempre a acontecer muita coisa. Nós dormimos 8 horas e de repente o mundo mudou substancialmente. O que ativou Donald Trump foi a parada militar do 3 de setembro do ano passado, quando a China mostra que tem exército, que tem tecnologia, que está disposta a combater, está a fletir os músculos no ginásio frente ao espelho. Os Estados Unidos pela primeira vez olham e dizem: agora já temos alguém, se calhar, ao nosso nível, porque nós, há 50 anos que nós não vimos a China combater, nós não sabemos qual é o potencial operacional de combate da China. Ninguém sabe. E como não sabemos, os Estados Unidos detestam não saber, ficam na dúvida. E é muito curioso que a parada é dia 3 de setembro, no dia 4 de setembro o Departamento de Defesa dos Estados Unidos cai e passa a ser Departamento de Guerra, e no dia 5 de setembro começam os ataques às embarcações no Pacífico. E daí para a frente foi tudo o que nós vimos neste último mês. Portanto, eu acho que a transformação é, internamente, a divisão entre os democratas e os republicanos. Os republicanos são os verdadeiros americanos. Os democratas são-se uma coisa que é melhor que ou saiam ou então têm que se republicanizar. E o segundo passo foi os Estados Unidos assumirem agora com Trump de forma transparente o que já faziam anteriormente, de forma não transparente, e tentavam ser subretícios e ser bastante discretos. Agora já é feito à descarada, porque eles perceberam que os seus aliados não sabem reagir. Posso só acrescentar 2 ou 3 questões antes de depois fazer as novas perguntas. Sim, é verdade, o Trump parece neste momento uma espécie de testa de ferro.
O movimento é imparável, mesmo que ele saia, ele continuará. Não sabemos se será a bifurcação Marco Rubio e mais intervencionista na América do Sul ou o nacionalismo cristão de Vance, mas toda a estrutura está montada e está montada para ganhar as eleições até seja a que custo for. Sim, é verdade que a América sempre se sobrepôs ao direito internacional, achava que tinha legitimidade para isso, mascarava isso de uma forma hipócrita, também como o Mark Carney salientou, porque arranjava uma desculpa ou de armas maciças que não existiam, ou no caso do Kosovo, com o argumento da ingestão do direito de ingerência humanitária. Era por razões humanitárias. Hoje já não é preciso rigorosamente nada disso, hoje pelo menos há uma grandíssima transparência de eu quero, posso, mando, portanto isto é meu. Só em relação ao Kosovo, os Estados Unidos reconheceram o Kosovo com a garantia de que aquela independência não poderia ser repetida por mais ninguém, o que é absolutamente extraordinário, e esse momento da Guerra dos Balcãs também ajuda a perceber um bocadinho depois da irritação russa que veio a seguir. Então, se concordarem, eu acho que podemos fazer aqui uma espécie de resumo deste janeiro. Começávamos no dia 4 de janeiro, não é? Com esta operação militar na Venezuela. Das vossas opiniões até agora, imagino que não fosse tido como um ponto de viragem nesta política externa dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo acredito que ninguém estivesse à espera, pelo menos de uma operação militar com esta envergadura, professor. Não, é como... Não. É igual. Eu acho que foi surpreendente por duas coisas. Por ter acontecido como aconteceu, a velocidade com que aconteceu, a celeridade com que aconteceu, mas depois, acima de tudo, enquanto havia uma série de gente, e nós em Portugal, muitos de nós fizemos isso também, a tentar racionalizar porque é que fizeram, e vieram as desculpas do costume, é democracia, direitos sociais, e curiosamente, Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, ninguém falava de democracia. Nós falávamos todos de democracia, a Europa inteira estava galvanizada, telefonemas para a Corina Machado e coisas similares. Os Estados Unidos estavam, não, nós viemos buscar Maduro, agora vamos falar com quem ficar a seguir, e nós queremos os recursos energéticos do país. Porque ele percebeu isso. Neste eventual embate com a China, há duas coisas que me parecem evidentes. Porque, obviamente, Pete Hegseth, já agora para enquadrar, Pete Hegseth, que é o secretário da Guerra agora, era secretário de Estado da Defesa, agora é secretário de Estado da Guerra, ele acredita que, e já acreditava quando era comentador na Fox News, o embate militar com a China é inevitável. Não é se vai acontecer, é quando é que vai acontecer. E como ele acredita que ele é inevitável, ele acredita que os Estados Unidos têm que ter duas coisas. Número 1, independência energética total, daí olhar para Venezuela, Nigéria e Estados com capacidade de produção de energia. Número 2, tem que ter dinheiro. Se vocês repararam, nos últimos conflitos todos, Donald Trump, a solução é sempre, e depois fazemos negócio. Um fundo soberano, estabelecer zonas de comércio, está desesperado à procura de receita. Porque a dívida pública norte-americana, muito por causa da guerra na Ucrânia também, disparou. Está em valores incomportáveis. Todos os economistas dizem que o volume atual de dívida pública norte-americana é incomportável. E Donald Trump percebe que se for para uma guerra com um espaço político como a China, tem que ter margem financeira para financiar a guerra. E, portanto, anda à procura de condições para ter independência energética e para ter dinheiro. E aí ele olha para a Venezuela e pensa, isto é fácil. A Europa vai bater palminhas porque não gostam de Maduro, já tivemos um embate com Guaidó, portanto é fácil de o afastar. E nós a seguir, ou metemos lá a Corina Machado, se for útil, ele depois percebe que a Corina Machado também tem uma personalidade assim difícil, porque não se vai deixar controlar e é uma maçada. Se a pessoa quer ter um regime fantoche, e o fantoche depois fala muito, é uma maçada. Se calhar encontrar alguém que fale connosco, tal como nós queremos. Ou alguém que apenas diga, ok, nós gerimos o país, vocês ficam com o recurso energético. É o que está a acontecer agora. A Delcy Rodrigues, aliás, disse ainda esta semana que está farta de receber ordens dos Estados Unidos, porque eu acho que nem ela contava com a intensidade e a voracidade daquilo que Washington está a fazer. Mas aquilo que Washington fez não é só para a Venezuela, e termino com isto. É, obviamente, uma chamada de atenção para todos os vizinhos. A Colômbia, Cuba, o Brasil, que vai a eleições este ano. A ideia de, ou vocês se transformam numa espécie de Argentina, que já quase que pediu para se tornar um 52º Estado, Milei, se isso lhe fosse oferecido, assinava na hora de cruz,
Ou então vocês transformam-se num colaboracionismo, como agora a Venezuela se transformou, por tudo o que seja mais forte do que isso. Nós temos capacidade e vamos buscar-vos. Mas o direito internacional, giro, mas nós vamos buscar-vos na mesma. Li uma entrevista do Gustavo Petro no El País, que era de uma candura desarmante, porque é o presidente da Colômbia, um dos principais alvos de chacota e de pressão do Donald Trump. Foi o primeiro nome citado pelo Trump na conferência de imprensa depois da detenção do Nicolás Maduro. E o Petro confessava que teve que ligar ao Trump uns dias depois para lhe explicar: eu não tenho bunker aqui no meu palácio presidencial, eu tampouco tenho força aérea ou meios de combate aéreos, portanto era muito fácil ir lá buscar, bastava aterrar um helicóptero e pouco mais, e portanto o que ele terá feito, terá explicado que resta-lhe pouco tempo de mandato. Penso que 1 ano, e portanto a seguir os hackers e toda a influência propagandística e de marketing norte-americana poderá fazer o resto. Portanto, essa foi a solução que ele teve para claudicar com alguma nobreza antes de ser transportado sem dignidade nenhuma para uma prisão em Nova Iorque. Esse é um dos efeitos da detenção de Maduro, que é aquela eficácia, aquela competência de vou aí e venho já e fico com isto, não é? Depois, com toda aquela arrogância absolutamente inimaginável com a inteligência artificial, o homem de Trump de bigode preto ia falar castelhano. É de um pragmatismo notável, que é colonialismo do século XIX. Vocês podem ficar aí, no fundo não é muito diferente do que a Inglaterra fazia nas suas colónias. Vocês governem-se a si próprios, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é extrair as vossas riquezas, é extrativismo típico do século XIX, com a garantia de que poderá não existir nenhum conflito interno, porque existem muitas milícias armadas, há um exército com 130 mil soldados e, portanto, uma transição de poder poderia criar o caos na Venezuela, e lá ia o petróleo. Petróleo esse, cuja exploração Donald Trump está a entregar a alguns dos seus principais doadores de campanha. No fundo, é uma oligarquia de poder que investiu na campanha e na eleição de Trump, que agora vai ter um prémio pelo investimento e pelo bom comportamento. Falta saber se o homem vai resistir a uma sequela, se não vai querer fazer uma sequela e um dia destes exigir um Grammy, para além do Prémio Nobel da Paz, que é... Mas aí o Tiago poderá explicar isso melhor do que eu, porque o Tiago é especialista em questões asiáticas. Acha que o envio de tropa, o envio de porta-aviões para o Irão pode ser um bluff, vai-te acontecer o mesmo, e portanto vamos lá fazer um acordo, senão Israel e nós, por outro lado, vamos ensanduichar aqui a República Islâmica. Os Estados Unidos seriam capazes de se atrever a tamanha desordem? Eu gostava de dizer que não. Eu confesso que é um assunto que há uns 12 dias que já me tirou o sono, mas já porque toda a gente acha que vai acontecer amanhã. Todos os dias tem alguém que me diz por mensagem: é hoje. E todos os dias eu estou na ânsia de é hoje, e não é. E se é para ser hoje, é para ser hoje, não é para mandarem a adiar as coisas para sempre. Qual é o problema aqui? Quando houve a primeira ameaça ao Irão este ano, eu achei que de facto a coisa podia já ter acontecido. Entretanto, há dois fatores que Donald Trump não pode ignorar. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita vieram ao público dizer que não vão permitir o uso das suas bases para um ataque ao Irão. E isso fragiliza muito, porque um ataque só não vai fazer nada. Mesmo que ele elimine um ataque o Ayatollah, há 143 Ayatollahs no Irão. Portanto, há substituição suficiente para aquele. O Ayatollah que está agora, ele é Ayatollah Osma, que é o Supremo Ayatollah. Todos os outros, é uma espécie de, se quiserem, são mestres, este é doutorado. Portanto, todos os outros podem, em conselho, eleger um novo, e ninguém garante que o novo não é mais conservador, mais avesso às relações com os Estados Unidos. Portanto, é muito incerto. E os Ayatollahs não estão em Teherão, estão espalhados por todo o país. Todas as províncias têm guarda revolucionária e pelo menos 2 Ayatollahs nas províncias. Portanto, é muito difícil, sem as bases da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, vai ser difícil. E há um terceiro problema. Enquanto nós estamos aqui a conversar,
neste momento os trabalhos estavam suspensos. No Iraque estão a tentar decidir o próximo primeiro-ministro. E o nome em cima da mesa é Al-Maliki. Al-Maliki vem do bloco xiita, que é próximo do Irão. E a votação era para ter acontecido ontem, Al-Maliki reúne a maioria, mas os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos não. Donald Trump avisou no Truth Social que a eleição de Al-Maliki vai levar a uma suspensão do acordo de colaboração com o Iraque. Porque se o Iraque também disser que não ao uso das bases, eles ficam sem contiguidade territorial para fazer um ataque. E esse é um problema no cálculo e é isso que tem atrasado um bocadinho o cálculo. Depois, obviamente, há aqui outra ideia, que é a Turquia e mesmo Israel, como já perceberam que um ataque pode ter um efeito político perverso de ou sedimentar o regime ou abrir a porta ao caos, estão com algum medo do que o ataque possa gerar. Não há, ao contrário da Colômbia, ou ao contrário de um ataque cirúrgico até em Cuba, e Cuba neste momento está uma vez mais a sofrer garrote energético, com o México a suspender agora o envio de energia também. A Presidente suspendeu há 2 dias atrás o envio de energia para Cuba. Portanto, Cuba vai passar uma vez mais um mau bocado. Cuba é mais fácil, nesse aspecto, controlar os efeitos de uma remoção da liderança. O Irão não. Além de tudo mais, nós não temos aqui mapa, mas depois quando chegarem a casa podem ver, etnicamente o Irão tem uma série de grupos separatistas, não persas e todos eles na fronteira com estados que poderiam galvanizar esse tipo de golpes de Estado. Temos os Sistani próximos do Afeganistão, temos os curdos próximos dos curdos da Síria e do Iraque, temos os grupos pró-árabes mais próximos das fronteiras com os Estados Árabes. Portanto, há uma porta tão grande para a instabilidade que o ataque pode não ser neste momento o desejado. Agora, que vai manter a pressão, que vai manter o bluff, vai. A acontecer o ataque, o problema vai ser sempre o dia seguinte como é que se gera. Porque com a Arábia Saudita a dizer que não, com os Emirados Árabes Unidos a dizer que não, com a China a ter telefonado na segunda-feira para o secretário-geral da Organização de Cooperação Islâmica e obviamente fez em público de propósito para mostrar que está atento ao assunto. Isso é verdade que a China não se mexeu na Venezuela, ela não se mexeu, nós agora já sabemos porquê, porque estava a organizar-se internamente, houve uma tentativa de golpe de Estado e tudo mais, e portanto Xi Jinping purgou os generais que queriam tomar o Estado de assalto, mas os generais estão purgados agora. Portanto, a capacidade de resposta existe. E, portanto, eu acho que estamos no fio da navalha. Isso estamos. Os próximos 2, 3 dias são dias complicados, porque, ainda por cima, Trump é um ator muito errático. Ele pode dizer que não de manhã e à tarde dizer, afinal, apetece-me, vamos agora. Pode é perder mais do que o que ganha, e é por isso que, para já, o ataque ainda não aconteceu. O que segura para já isto tudo é o facto de, pela primeira vez, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, a própria Turquia, terem dito, é melhor não. E fizeram um travão, tal como nós vimos que o ataque ao Qatar teve efeito perverso que Israel nunca contou. Bem, já aqui falamos então das mudanças de decisão de Trump, aqui neste caso de manhã é uma coisa, à tarde é outra. Aqui no que diz respeito, Amílcar, à Groenlândia, como é que viste também este voltar atrás de Trump? Foi uma maneira encontrada pela Europa, a primeira de lhe fazer um bocadinho de frente, ou acreditas que não, que foi simplesmente mais um dia em que afinal acordei para a esquerda em vez de para a direita, já não me apetece entrar por aí? Primeiro começo por citar André Ventura quando diz que Trump é errático. De facto é verdade, Trump é completamente errático. O Trump teve o condão de o conseguir unir nos 27 de uma forma que provavelmente não se uniriam desta maneira. Esperemos que a Europa tenha percebido que uma posição de apaziguamento ou de eterna bajulação, cuja melhor imagem é Ursula von der Leyen sentadinha a olhar para o relógio numa sala na Escócia, a olhar para o verde do campo de golfe enquanto Trump acabava um jogo com outros imobiliários, provavelmente. É uma péssima imagem de uma Europa ainda em estado de negação, que foi incapaz de perceber que aquilo que estava a acontecer era mesmo verdade, que é uma ruptura unilateral de uma aliança que desprotege o continente europeu por parte de alguém que tem um grande desprezo pelas democracias liberais, e para todos os efeitos a União Europeia continua a ser o melhor exemplo dessas democracias liberais. Foi muito interessante também perceber como rapidamente, depois do caso da Groenlândia, a União Europeia conseguiu pôr terminou
dois acordos que estavam a ser discutidos há décadas, o Mercosul e o acordo com a Índia, embora o acordo do Mercosul esteja suspenso por decisão do Parlamento Europeu, mas há o acordo com a Índia. Von der Leyen chamou-lhe, numa referência que historicamente não é muito aconselhável, o maior dos acordos, a mãe de todos os acordos. A mãe de todos os acordos, que é uma expressão absolutamente lastimável, mas é sintoma de uma necessidade, de uma importância, de uma consciência de que a Europa não pode ser demasiado dependente dos Estados Unidos ou de ninguém, e que tem que encontrar aqui uma forma de diversificar e de encontrar acordos comerciais. Estamos a falar de acordos comerciais, não estamos a falar de outra coisa. A Europa vai ser obrigada a negociar com autocracias, algo que era um bocadinho inaceitável há uma década, mas é preciso fazê-lo com esse pragmatismo todo. O próprio Trump está a empurrar a Europa para a China. A China, Xi Jinping recebeu o primeiro-ministro finlandês terça-feira. A China fez um acordo esta semana também de produção, de fabrico de barcos com a Dinamarca. Portanto, todas estas ligações geopolíticas estão em movimento, e a Europa está a tentar diversificar e não tem outro caminho, seguindo até um bocadinho essa lógica do primeiro-ministro canadiano das médias potências se unirem para fazer face ao poder imperial das grandes potências. Professor Tiago, aqui os europeus, então, ao ameaçarem vender a dívida americana de Trump, acabam por descobrir, pelo menos, uma maneira de se fazerem ouvir, ou seja, Trump só se quer sentar à mesa se estivermos a falar de dinheiro, neste caso. É verdade. Mas nós sabíamos que Trump não negocia na lógica da boa-fé. Portanto, Trump gosta de negociar com ameaças, muito é aquela ideia do eu vou-te cortar a cabeça e depois não te vou cortar a cabeça, porque afinal podemos negociar e ficas só sem uma orelha. É muita forma como ele gosta de negociar. Agora, o problema desta questão da união da Europa, eu acho que a Europa foi um bocadinho forçada a uma reação não letárgica, ainda bem que foi. Tenho algum receio que não seja sustentável a médio prazo, porque a verdade é que nós já vimos uma série de fissuras do ponto de vista da política externa neste assunto de Groenlândia, e vimos acima de tudo uma outra coisa. Quando nós olhamos com atenção para os países, a Europa Central e de Leste, grosso modo, está apática no assunto de Groenlândia, e são 10 países que estão ali. E, portanto, essa apatia é perigosa, porque para eles aquilo não é uma questão. Aliás, a Polónia foi a primeira, e a Polónia é um parceiro muito relevante, e foi a primeira a dizer que a questão da Groenlândia é importante na dimensão de soberania, mas manter boas relações com os Estados Unidos, para nós, Polónia, é mais importante. E, portanto, se para manter relações com os Estados Unidos a Groenlândia tiver que ir, olha, é o que é. Portanto, foi um bocadinho esta a posição do presidente da Polónia, e dá-nos aqui um bocadinho essa ideia. A própria Hungria disse que era um não assunto para a Hungria, portanto, e disse-o publicamente, não é sequer uma coisa de bastidores. Agora, eu acho que foi inteligente acima de tudo porque foram mexer no que magoou a Trump. A ideia de que o magoamos com condenações, com documentos, não faz sentido. A ideia de uma colaboração até um tanto ou quanto subserviente, como infelizmente nós vimos esta semana do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando ele diz que Portugal está disposto a pensar em entrar para o Conselho de Paz, quando toda a Europa, grosso modo, já o rejeitou, também não é a forma de fazer. O rastreamento contínuo também não é a forma de fazer coisa nenhuma. O problema é, a Europa também sabe que se tentar ameaçar com a questão da dívida, os norte-americanos também têm uma parte de dívida de alguns Estados. Portanto, se começarmos a fazer dumping de dívida, a primeira vítima, se calhar, até somos nós. E esse é um problema. Há um outro trunfo que a Europa poderia usar, mas que não vai usar, porque era um trunfo perverso, que é a questão de suspender ajuda para comprar armamento. E isso é algo que Donald Trump obviamente gosta. É dinheiro em caixa rápido. Mas isso tinha uma vítima colateral ainda pior. E, portanto, há aqui essa dificuldade agora, é que estamos como que encarcerados nas nossas escolhas. Mas foi inteligente e foi interessante ver a Europa diferente do que aconteceu com a negociação das tarifas, em que von der Leyen vai ao único Estado que saiu da União Europeia para negociar com Donald Trump um acordo que até agora ainda não está operacionalizado, porque em bom rigor ele ainda está para ser ratificado. Foi isso, aliás, que nós suspendemos, e agora suspendemos a suspensão dessa ratificação para voltar a ativá-la. E, portanto, é um bocadinho o ponto em que estamos. Eu não sei se é sustentável, porque lá está.
o que nós estamos a assistir, e é isso que alguns de nós nos começa a preocupar, há uma série de Estados que ainda não foram eleições e que já era suposto terem ido. E o produto que sair destas eleições, particularmente dois, Bulgária e a Roménia, pode alterar o xadrez da Europa Central. E a Europa Central pesa muito nisto. E, portanto, a Bulgária vai para um processo eleitoral que deve estar para ser marcado para breve. O seu presidente, que é a figura mais popular, o Roman Radaev, demitiu-se da posição há 2 semanas atrás para poder ir a jogo nas legislativas com um partido que ele vai criar agora, ultrapopulista, que tem 2 slogans grosso modo. Acabar com o euro, eles entraram este ano para o euro, um processo de resto problemático para ser simpático. Ele quer sair do euro, apesar de terem entrado, e um certo distanciamento para com Bruxelas, para voltar a olhar para o vizinho grande que tem ao lado. Esta é a plataforma dele. E Radaev é o político mais popular da Bulgária neste momento. Portanto, não sabemos o que é que vai sair, e a Roménia, que teve aquele imbróglio com as presidenciais e com as legislativas, que era suposto ter ido a eleições em maio do ano passado, ainda não foi. E que ninguém percebe muito bem como é que não foi, porque não tem governo maioritário, não tem maioria parlamentar, mas não foi. Tem as eleições meio que suspensas no éter da lei, e, portanto, estes 2 Estados, quando forem eleições, podem ter resultados perturbadores. Esperemos que não se confirme, que seja só as sondagens a assustarem os analistas, mas pode ser perturbador, porque, termino com isto, no caso da Roménia em particular, o terceiro partido mais popular neste momento, segundo as sondagens, o AUR, que é a União dos Romenos, tem no seu manifesto partidário a ideia de que a Roménia tem direito legal a ir buscar o território que perdeu em tratados no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Roménia poderia ir buscar a Moldova, buscar bocados da Ucrânia, que eram romenos até 1945. E isso é um bocadinho perturbador, ter um partido que tem isto no ADN do seu partido, no seu manifesto, e que neste momento é terceiro nas sondagens. Portanto, tendo em conta isso, e numa altura em que a Presidente da Moldova, Maia Sandu, disse que, eventualmente, a união com a Roménia até era uma coisa porreirinha, parece-me que estamos a abrir aqui portas complicadas para mais perturbações na Europa. Posso só acrescentar um ponto? Portanto, temos uma Europa de leste pró-americana, sempre tivemos, a Europa Central, mesmo quando do Iraque, não é? Quando Chirac e Schroeder contestarem a hegemonia americana e o leste ali todo empenhado a bater palmas. A Europa tem nitidamente um inimigo em Putin, acaba de descobrir que tem também que se precaver de Putin, são os 2 principais inimigos da sua existência, mas algo que nos diz mais respeito e todos nós que estamos aqui dentro é um terceiro inimigo que a Europa tem, que está no meio de nós, que é toda uma extrema-direita que já não é contra a adesão à União Europeia. Ela não é tão cética de uma forma frontal, mas ela entrou na União Europeia, entrou nas instituições da União Europeia para a destruir a partir de dentro. E esse pode ser um dos perigos maiores com que nos poderemos confrontar nos próximos tempos, nomeadamente com exércitos mais capacitados a serem geridos por movimentos que nos fazem lembrar outros tempos. Antes de passarmos, se calhar, às perguntas, perguntava-vos só muito rapidamente aqui também, quer neste xadrez dos 27, quer também com as relações com os Estados Unidos, como é que fica Portugal no meio disto tudo, nestes dias? Fica sossegadinho, que é para ninguém notar que nós estamos aqui. Portugal é problemático. Eu tenho algum receio da questão da base das lajes, não tanto por causa do que aconteceu na Groenlândia, mas por causa do que aconteceu e que nós não cobrimos tanto com Chagos. O arquipélago de Chagos foi devolvido o ano passado às Maurícias pelo Reino Unido, tem uma base militar de San Diego Garcia e tem um acordo brutal. O Reino Unido conseguiu um acordo de exploração da base para 99 anos, renovável por mais 40. Os Estados Unidos acham que isto foi um mau acordo, porque eles deviam ter garantido a soberania sobre a base. Portanto, tendo em conta o princípio de que os Estados Unidos entendem que onde têm bases militares têm que ter soberania política, eles têm, de facto, muitos operacionais nas lajes e as lajes são estrategicamente importantes. E, portanto, eu não excluo que, a certa altura, Donald Trump se vire para os Açores e diga, boa ideia. E eu não sei se nós temos ou capacidade ou coragem diplomática para fazer o que estão a fazer na Groenlândia.
porque o efeito colateral da Groenlândia, e isso foi muito interessante, a Groenlândia e a Dinamarca tinham uma relação muito tensa, porque havia de facto grupos soberanistas que queriam a independência plena e de repente são melhores amigos. De repente a Nuuk e Copenhaga estão a falar a um nível de entendimento que nunca tiveram nas últimas 3 décadas. E isso foi o efeito perverso do que Donald Trump acabou por promover, que foi este entendimento entre estes 2 blocos. Nós não temos isso. E, portanto, com os Açores, não sei se temos estrutura diplomática e perdoem-me a franqueza, com o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, que já nos provou que não tem força política, não sei se temos capacidade para enfrentar diplomaticamente esse desafio e para opor até aos parceiros europeus. Eu acho que nós rapidamente perguntávamos quanto é que quer e nós dávamos uma contraproposta e a coisa fazia-se. Abrimos agora então esta altura para as perguntas. Frisamos, por favor, perguntas. Tanto o Amílcar como o professor Tiago estão disponíveis agora também para vos responder. E eu não vos consigo ver muito bem, mas acho que há aqui... Vem um microfone a caminho, para vos ouvirmos melhor. Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Nós paramos agora com estas grandes potências como são os Estados Unidos e a própria aliança da Europa com os Estados Unidos, a própria relação, não sabemos muito bem como é que vai ser o futuro. Eu quero perguntar se há alguma soberania possível fora da zona de influência entre euro-americana ou estamos perante a rejeição de qualquer projeto, de qualquer programa contra-hegemónico? Obrigado. Não sabemos. Acho que não. Não sabemos. Não é uma boa questão. Mas é uma excelente questão. Como é que a União Europeia pode substituir esta parceria transatlântica e com quem? Com a China? Com a Índia? Com a Rússia? Com os Palopes? Se houvesse tempo e se houvesse um tratamento condigno, é óbvio que uma aliança estruturada, União Europeia, União Africana, faria sentido. Até porque as duas estruturas já existem, portanto, as comissões já existem, os parlamentos, quer o africano, quer o europeu, já existem. O problema é que, nesta altura, o que nós percebemos agora é que, de repente, não temos tempo. As coisas estão a mudar rapidamente e falta tempo. E até ao momento atual, a Europa continua a não olhar para a África como uma alternativa credível. Agora, era uma alternativa, portanto, um bloco euro-africano, e a história do Mediterrâneo, a história do Mar Vermelho, é toda ela de cooperação euro-africana, seria um bloco interessante. Falou-se muito na altura da crise das dívidas soberanas do sul da Europa despegar da União Europeia e unir-se ao norte de África, até pela proximidade cultural e civilizacional. Não aconteceu, mas pode ser um caminho, eventualmente um caminho para uma maior cooperação, que proteja a África também deste assalto de que é vítima por várias frentes. E, obviamente, que dê à Europa um palco terceiro, sim, mas para isso precisamos de mudar a Comissão, porque esta Comissão não está a olhar para a África com esse interesse e com essa intensidade. Por cima, os europeus iam ficar com as terras raras do Congo. Havia mais questões? Eu tenho que admitir que não. Tudo bem? Boa tarde. Eu tenho 2 questões. Uma é que dentro de um quadro de jogo realista, onde literalmente a geopolítica ou as relações internacionais ditas liberais já não são possíveis, dita direito internacional, se os Estados Unidos também se comprometem a jogar esse jogo, por exemplo, a doutrina de Monroe, não é? Aquele bloco ficava dominado pelos Estados Unidos. Só que o problema dos Estados Unidos nestas regras do jogo ditas realistas é que a doutrina de Monroe é mundial. É na Ásia, é na Euroásia, é no Médio Oriente. Então, como é que depois evita-se que até numa doutrina de blocos, não é? Voltar à geopolítica clássica, os Estados Unidos também não rompem com essas ditas regras. E agora, principalmente no Médio Oriente, e com a posição israelita, que o Irão tem de ser destruído. Não há outra posição israelita. Depois, em segundo lugar, em relação à aceleração de captura de recursos, que a Groenlândia e também as terras raras que estava a falar são muito importantes, portanto, a tecnocracia, não é? Os modelos tecnocráticos de tecnoaceleração são os modelos chinês, russo em parte e dos Estados Unidos. Como é que isso vai funcionar com a Europa? Onde a Europa não tem uma posição tecnológica, não tem recursos acessíveis e depois está bloqueada pelo seu liberalismo, é que não pode necessariamente ir capturar outros territórios e também não pode supostamente negociar com as autocracias. Mas depois entra um bocadinho nesta hipocrisia, por exemplo, fecha-se a Putin, mas abre-se a Moody. Portanto, fica aqui numa...
E depois, se ela não vai ser dilacerada, porque no fim e a cabo tem uma Europa de Leste que não está concordante com a posição dita de Conselho, e então o que pode acontecer é que os blocos deliceriam a União Europeia nesta aceleração tecnológica. Obrigado. Sim, vai ser muito curioso perceber o que é que a China vai fazer. A China neste momento tem estado muito calma. Enquanto a China estiver calma, os Estados Unidos poderão achar que poderão fazer aquilo que querem e poderão policiar o mundo inteiro e Trump ser o imperador que falava há pouco e aplicar a doutrina onde ele quer que se aplique. Ele está a arriscar, o Irão é uma jogada de grande risco. Não sei quando é que a China decidirá mostrar força, haverá uma altura em que o irá fazer, certamente, mas aquilo que a China tem feito é apenas reivindicar aquilo que considera que é seu e não confiscar aquilo que é dos outros, não é? Recuperar território que acha que faz parte integrante da China, como Taiwan. Não sei até onde é que a China vai, até onde é que a China poderá ir. É uma incógnita. Até que ponto é que poderá tentar escalar nessa competição, nessa conquista com os Estados Unidos? Até que ponto é que poderá ir a colaboração com a Rússia? O Irão pode ajudar a explicar um pouco isso, porque a rede de sócios de russos e chineses começa a ser cada vez mais curta com o fim com o fim de Maduro e com o eventual descalabro do Irão. Portanto, eu não tenho uma resposta certa para isso, mas acho que a resposta terá de vir da reação chinesa, que é provavelmente o país mais opaco que existe. O Tiago estava há pouco a falar há uma purga dos principais comandantes militares chineses, eram pessoas de uma total respeitabilidade e notoriedade pública na China, que de um momento para o outro são decapitados sem que se perceba muito bem o que é que se está a passar e convém estar atento à China. A segunda questão, extrativismo na Europeia, o que é que nós vamos fazer, não é? Bem, estamos tramados, por um lado temos de fazer acordos com a Índia, mas fazer com que pagar à Índia para a Índia respeitar as nossas exigências ambientais, ecológicas, não é? Andámos desesperadamente de um momento para o outro a percebermos que está a chover em casa e que temos que nos proteger da inundação. Ainda bem que temos um presidente do Conselho, cidadão indiano com passaporte e tudo isso ajuda a melhorar. Mas a relação económica e comercial com a Índia pelo menos pode permitir amortecer alguns dos efeitos que a relação com os Estados Unidos pode prejudicar. Não sei, porque de facto há depois há toda essa ambiguidade europeia, há essa divisão interna, não temos os líderes capazes de a liderar. E hoje é muito fácil dizer, ok, nós não podemos depender tanto dos Estados Unidos, temos de ter autonomia estratégica. No fundo, quer se goste da personagem ou não, era o que o Macron dizia desde o início. Ele sempre o disse, os franceses sempre o disseram, não é? Toda a Europa, alemães e ingleses, olhavam para os franceses, lá estão eles, chauvinistas que não gostam dos americanos. Mas essa posição fazia todo sentido e fazia todo sentido pensá-la anteriormente. A Europa também é uma incógnita, como disse há pouco, se com estas mudanças de regime, como o Tiago falava na Bulgária e na Roménia, que se juntam a outras, não é? Caso o Orbán venha a ser eleito, a Eslováquia, a Checoslováquia, a presidência polaca, que também não é nada que se cheire, e a probabilidade de inversão, de surpresa nas eleições na Alemanha e na França, não auguram nada de bom. Portanto, não sei se não há um fio condutor que una os 27. Depois de Davos pode haver pelo menos um, que é o da preservação do território e da dignidade europeia. Não sabemos até quando, até porque depois há o agente infiltrado, o Mark Rutte, que fará tudo o que puder. Essa também é uma questão, que é será a NATO possível quando um dos parceiros da NATO principal
está contra a sua existência e é inimigo dos seus aliados, não é? O que é que isso significa? O que é que significa claudicar na Ucrânia? Os Estados Unidos não, desde janeiro deste ano, que acabaram com toda a assistência à Ucrânia. O que é que isso vai implicar para nós, Europa, não é? Portanto, são mais as incertezas do que as certezas. A questão dos blocos é um bocadinho o que dizia o Amilcar. Eu acho que o Irão é de facto o teste. Nós sabemos porque está nas notícias, a Xinhua já reportou que houve 6 voos da China para o Irão nos últimos dias, que misteriosamente os aviões, quando se aproximam do Irão, o transponder desliga-se, acontece. Mas que possivelmente estão a transportar tecnologia de antiaéreas e coisas similares, portanto, para proteger o aliado, porque à China não interessa que de facto caia este Estado em particular, porque se o Irão cair, os seus outros parceiros, inclusive os Estados Árabes, não conseguem ver na China uma alternativa viável. Portanto, a questão do Irão não é o Irão em si, não é o regime em si, é o que ele significa se cair. Portanto, a China de facto aí está-se a mexer mais rápido porque, entretanto, a purga foi feita. Vocês perceberem, o Comitê Central Militar da China tinha 9 figuras, neste momento tem 2. Xi Jinping e um general. Todos os outros foram detidos. Saiu toda a gente, estão 2 generais. Depende do Partido Comunista Chinês e não do... Exatamente, e não do Estado. E o Partido Comunista vem antes do Estado chinês. Portanto, tendo em conta tudo isso, neste momento aquele comitê vai obviamente ser preenchido com novos militares, mas que são todos de média ou baixa patente, leais a Xi Jinping. Portanto, não têm o estatuto e a experiência para lhe fazer frente. Um dos generais que foi detido é um dos últimos generais com experiência de combate real que o comitê tinha. E, portanto, é o tipo de figuras que foi detido, não é o único caso. Nós na Turquia também, se forem olhar para a Turquia, não tem generais de 4 estrelas. Os 2 que têm estão os 2 detidos porque Erdogan tem medo de um golpe de Estado militar que derruba o seu regime. E, portanto, estão seguros na prisão para não terem perigo na rua já há muito tempo e à espera de julgamento. Portanto, na política dos blocos, eu acho que é para aí que nós agora vamos ver. Vamos ver como é que há a reação ou não da China, porque a Rússia, obviamente, não vai reagir a nada, está embrenhada no seu conflito. Nos desafios europeus, o problema é que nós não sabemos de facto. Estamos numa fase de transformação. Temos alguns indicadores que não são todos muito positivos, mas também temos tido algumas surpresas boas. Mas temos coisas como, por exemplo, anteontem, e continua, no Reino Unido, quando Starmer se mete agora numa polémica desnecessária. Ele barrou o regresso ao Parlamento de um Presidente de Câmara que quer voltar a ser deputado e que é a única figura do partido que lhe pode vir a roubar a liderança do partido. E ele sabe isso, então barrou o seu regresso ao Parlamento. O que levou uma parte do seu partido a ficar horrorizado e a perguntar porquê, ao mesmo tempo que os conservadores assistiram nas últimas semanas a uma debandada de figuras suas para o Reform UK, que é só um partido populista também. Nigel Farage, há 5 anos, se nos perguntassem a mim, à Maria Luísa ou ao Amilcar se ele ia ser Primeiro-Ministro, nós dizíamos que não. E agora parece uma inevitabilidade. Ele tem a estrutura toda montada e a primeira sondagem no Reino Unido que saiu, feita zona a zona, porque o sistema britânico implica isso, dava-lhe uma super maioria. Na última vez que Nigel Farage teve um partido, ele elegeu um deputado. Foi ele próprio. E, portanto, desta vez ele pode vir a ter cerca de 300 e qualquer coisa de deputados. Porquê? Porque o sistema tradicional político europeu, os partidos ao centro, falharam na sua capacidade de representar o eleitorado tradicional. Se o eleitorado diz queremos agricultura e nós dizemos não, mas vocês querem a aviação, vai chegar um ponto que o eleitorado diz mas nós não queremos aviação, já dissemos que não queremos aviação e vocês insistem com a aviação. E é um bocadinho isso que tem acontecido na Europa, é isso que está a romper com os partidos tradicionais, é a opinião pública dizer nós queremos X e depois nós dizemos não, mas vocês afinal querem a Y. E este tipo de decisões, que continuam a ser tomadas muitas vezes, têm este efeito perverso. Quando depois ainda temos que responder ao desafio de ter parceiros que se viram contra nós, fica complicado. A verdade é que fica muito complicado. E nós temos assistido a isso até aqui em Portugal, como certas agendas que nós achamos que vão para um lado, de repente vão para o outro, como certas decisões que se fossem a referendo não passavam. E isso é problemático, porque abre espaço a partidos novos, com mensagens novas, que dizem, eu quando for faço diferente. E chegamos a um ponto que é do género, olha, que venha diferente. E é esse o ponto em que, infelizmente, a Europa agora está. Há mais questões? Estou a ver... Havia, não? Boa noite a todos. Muito obrigado pelas intervenções.
Eu estava aqui a deambular nos meus pensamentos e lembrei-me de Clausewitz quando dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. E nesse sentido gostava de lançar quatro desafios. O primeiro era tentar perceber se no cenário atual temos uma diplomacia a prazo ou uma guerra iminente. O segundo ponto é este. Outro dia, num pequeno grupo de diplomatas, dizia-se que o tabuleiro mundial se joga em África. Até que ponto é que esta expressão poderá ter validade nos dias que correm? A terceira prende-se naturalmente com as reações que a Europa está a ter, todas estas divergências, a parceria improvável entre a China e a Rússia, a questão do Sul Global, a Organização para a Segurança de Xangai, digamos que um contrapoder à NATO que hoje se forma a Sul e que cada vez mais demonstra ter a sua força, ainda que informal, mas já política e também diplomática. Portanto, quando falo na Europa a reconstruir-se através dos acordos que têm sido, os acordos económicos que têm sido celebrados, ontem com a Índia, há 2 semanas com a Mercosul, todos os que estão a ser criados. E por último, lançar um desafio à mesa, depois, perceber se neste momento era possível fazer um mini exercício de prospectiva sobre onde estaremos daqui a 2, 5 anos, face às informações de hoje e face, sobretudo, aos documentos estratégicos existentes na NATO, existentes na União Europeia, existentes na Rússia, na China e nos Estados Unidos. Muito obrigado. Primeiro ponto, quem é que quer? Dizia-se num pequeno grupo de diplomatas que o tabuleiro, ou o futuro passa por África, o tabuleiro joga-se em África. É questão dos recursos. Quem quer começar ponto por ponto, dividem. Acho que a diplomacia se vai transformar ela toda em transacional, porque a partir do momento em que a linguagem é uma linguagem de força, alguém que tem a mesma força não vai entrar, dois países com a mesma força não entrarão em conflito. Ao passo que se existir uma desigualdade de poder, uma desigualdade de força, a competição será mais fácil para quem é mais forte. Penso que é essa a mensagem da administração Trump, e é isso que ele pretende impor como mantra, já agora para aplicar o termo. Se há uma nova guerra, quando se troca essa lógica do multilateral pelo multipolar, quando se instaura a força como lei, quando não se respeita o direito internacional nem qualquer tipo de direito, quando o capricho pessoal se sobrepõe a qualquer outra razão, é óbvio que há muito mais tendência para conflito e, portanto, há muito mais tendência para assistirmos ao que assistimos na Ucrânia. Portanto, a partir daqui é muito mais fácil a Roménia entrar na Moldova, os russos entrarem na Transnistria, portanto, todo esse tipo de expansão de fronteiras, de hegemonia, está perfeitamente caucionado e está legitimado. Quem é que pode condenar a China em caso de invasão de Taiwan? Os Estados Unidos não o vão fazer. O Ghana também não se vai meter nisso. Portanto, as Nações Unidas não sei se existirão na altura. Portanto, sim. Atenção que em média hoje deverão existir mais de 100 conflitos armados no mundo inteiro. Nós não ouvimos falar de todos eles. Alguns de uma gravidade absolutamente pornográfica, como o caso do Sudão, mas não sabemos nada
sobre ele, mas existem cerca de 100 de conflitos. Irão continuar a existir 100 de conflitos. A maior parte deles não está debaixo do nosso nariz, como aqui perto na Ucrânia, ou não entra em nossa casa, como às vezes entram os conflitos do Médio Oriente. Mas eles existem, vão continuar a existir de uma forma mais preocupante, porque vão passar a envolver as grandes potências. E no caso dos Estados Unidos continuarem a multiplicar estas ações, quer no seu quintal na América do Sul, quer no Irão, por aí fora, a tendência só será para piorar. Ora bem, tentar ir um bocadinho assim a tudo. A questão da África, essa questão de o futuro passa por África, passava na ideia da corrida aos recursos. Portanto, a África tem uma série de recursos essenciais, neste momento particularmente as terras raras, mas não só, daí esta ideia da corrida à África, e é por isso, tal como eu mencionei há pouco, que o próprio Trump já fez ameaças à Nigéria e à liderança da Nigéria. Não tem nada a ver com governação, a Nigéria é um Estado bastante complexo, tem muito a ver com os poços de petróleo que a Nigéria tem, que são os mais rentáveis da África e são os maiores da África e que, portanto, seriam interessantes de estar sob gestão norte-americana na visão americana. Portanto, a África tem muito a ver com isto dos recursos. Esta visão da diplomacia como instrumental entre conflitos, isto também não é novo. O mundo clássico era assim. A China no período dos Estados beligerantes, usava a diplomacia nos períodos interpaz para os Estados recapacitarem-se para voltarem a fazer guerra. Portanto, infelizmente, parece-me que a diplomacia vai um bocadinho outra vez para isso, que é moldar os períodos em que nós nos estamos a preparar para o conflito seguinte e vai criar um sistema de desconfiança permanente. O que depois torna difícil os tratados a longo prazo, vai tornar difícil a ideia da cooperação internacional como a temos agora a longo prazo, e isso é toda uma dificuldade. Na questão da relação Rússia-UE e da questão da guerra da Ucrânia, a grande dificuldade que nós temos do lado da União Europeia é que nós nunca definimos qual era a métrica a partir do qual assumíamos uma derrota. Nós nunca definimos quando é que de facto estamos a perder. E enquanto nós não definirmos o que é uma derrota, nós temos essa dificuldade, porque o outro lado está a avançar. Inclusive, vimos ao longo da última semana, a Ucrânia foi, ainda bem que foi aos Emirados Árabes Unidos começar a negociar um eventual fim do conflito. A Europa não esteve, e ao contrário do que aconteceu ano passado, ninguém da Europa desta vez se manifestou contra isso. De repente a Europa não se preocupa de não estar na mesa. O ano passado era o ai Jesus se nós não estávamos na mesa. Este ano, de repente, já não faz mal. E não faz mal porquê? Porque nós já percebemos que militarmente a guerra está perdida. Vocês não conseguem encontrar 3 analistas militares com seriedade que vos digam que é possível reverter uma taxa de penetração de 21% de um país tão grande como a Ucrânia. No Donbass as coisas estão a correr substancialmente mal nesta fase, até pela falta de ajuda norte-americana. Há um site gerido pelos ucranianos que se chama Deep State. Se vocês acompanharem as notificações diárias do Deep State, eles atualizam uma vez por dia, todos os dias há avanços russos. E de vez em quando há um avanço ucraniano. Os últimos 2 avanços ucranianos foram há 3 dias e antes desse teve um avanço a 13 de dezembro. Não tem mais nenhum. Todos os outros dias nós temos avanços em 2, 3, 4, 5 localidades da parte da Rússia. E isso quer dizer que o que falta do Donbass, aquela mitologia do porque vamos entregar território, faltará 10, 12% do Donbass para conquistar-se muito. E, portanto, nós ainda não definimos o que é uma derrota, o que é aceitável enquanto derrota e como é que trancamos o processo de modo a evitar uma repetição do que aconteceu em 2022. Essa é a grande fragilidade de tudo isto. Perspectiva daqui a 2, 5 anos. Pois não faço muita ideia onde e como é que vamos estar daqui a 2, 5 anos, mas eu acho que passa muito o modo como a guerra na Ucrânia for fechada, o modo como nós soubermos negociar e nesse processo reabrimos os canais de comunicação económica com a Rússia são essenciais para garantir alguma autonomia à Europa. Porque a Europa isolou-se em várias frentes, não queria falar com autocracias, está a falar com a Índia. Caia Callas, inclusive, disse que o acordo era de colaboração económica e de segurança. Se for de segurança, então estamos a colaborar com os russos, porque a Índia faz parte da Organização de Cooperação de Xangai. Portanto, se for por aí, já estamos a falar com eles indiretamente. Portanto, tendo em conta todas essas dimensões, a Europa vai ter que arranjar espaço para começar a falar com o vizinho, o vizinho gigante, e é isso que quer Macron, quer Meloni, quer agora inclusive Merz já começaram a dizer. A inevitabilidade de falar com o vizinho e o modo como nós definimos essas relações pode vir a definir a calmia ou não que a Europa venha a ter no futuro.
Bem, eu saltei alguns pontos e, portanto, eu não respondi, vou só um bocadinho, só um pequeno acrescento em relação àquilo que o Tiago também disse e para responder à pergunta. A China está em África há muito tempo, a China não descurou a África, a China... Sim, estão lá, de facto, estão lá. O que é que os europeus estão a sair de lá, não é? França abandonou todo o Sahel, foram expulsos do Mali, de Chad, por aí fora, e, portanto, a Europa está muito longe da África e não tem grande espaço de manobra para poder voltar, porque a imagem de potência colonial extrativista está de facto muito impregnada. A guerra da Ucrânia já devia ter acabado, ou uma hipótese de ter acabado com ela. As potências europeias não o quiseram, sobretudo Boris Johnson manteve-se irrelutante e continuando a apoiar e a convencer Zelensky que poderia ganhar. Isto não é possível, como explicou o Tiago. O futuro da Europa deveria ter em conta um desenlace o mais rapidamente possível de Putin. Não é provavelmente algo que neste momento interessa ao presidente russo, não está rigorosamente nada preocupado com as milhares de mortes diárias, mas para a Europa era importante voltar a reatar algumas pontes diplomáticas com a Rússia, de modo a terminar por aqui o conflito, mesmo que isso implique algum sacrifício de território ucraniano, porque não há outra forma de dar, senão é transformar esta guerra num conflito congelado que impede depois a Europa de seguir em frente e de ter outro tipo de prioridades. Portanto, para sabermos onde é que podemos estar daqui a 2 a 5 anos, nós europeus, nós portugueses, precisávamos de reduzir ao mínimo a turbulência à nossa volta, e começava pela guerra da Ucrânia. Depois teremos outra turbulência, que é a turbulência interna, mas isso é outra questão e também é uma questão de que temos de ser nós a decidir que turbulência que queremos ou não. Boa noite. Antes de mais, cumprimentar o público, cumprimentar o painel, não sei se me conseguem ouvir bem. Pronto, a primeira pergunta vai de encontrar com o que foi falado até agora, em relação ao como ser a testa de ferro do movimento. Eu vou mais longe, vou ser um bocado provocador, não sei se a Donald Trump conhece por esse hábito. Será que Donald Trump é mais do que um testa de ferro do movimento, ou é realmente um testa de ferro do próprio Estados Unidos, no sentido em que, através de ser um bode expiatório, permite-lhe fazer coisas que vão além daquilo que seria permissível com o tipo de presidente, e mais tarde pedir desculpa, recuar, mas os ganhos já estão feitos, nomeadamente na Venezuela, na Groenlândia, quem sabe, ou no Irão. Se isso acontecer, estarão os Estados Unidos dispostos a abdicar da relação que têm com uma grande parte do Greenland e pela Groenlândia e como controle da América como um todo. Se assim for, se os Estados Unidos decidirem abdicar de uma ligação com a Europa, questionam-se aqui qual seria o futuro da Europa daqui a 5, 10, 20 anos. Eu questiono, mas há quem tenha respostas. E essas pessoas são os teóricos que estão por trás do cérebro de Putin. Um deles, Dugin, que é conhecido, e que fala que a Europa será basicamente guardada pela Rússia. E falou-se aqui que o nosso grande adversário é a extrema-direita, acabo de concordar em certa parte, mas há aqui outra facção, se podemos chamar assim, que também é problemática, principalmente para nós, mas é uma solução para os pensadores russos, que é a Irmandade Muçulmana. Dugin afirma que, de forma a conquistar a Europa, ou a dominar a Europa, seria a ala russo-chinesa e a ala Irmandade Muçulmana que conseguiriam controlar. A questão também vai nesse sentido. Será que a imigração que estamos a ser alvo neste momento é também uma peça-chave para o futuro russo, ou seja, o futuro euroasiático? O Tiago, acho que lhe vai calhar agora. Pelo menos começar, não é? Obrigado pela questão. Os Estados Unidos, aliás, Trump aquilo que faz foi uma coisa. Trump acabou com aliados. Os Estados Unidos não têm aliados, têm parceiros. E os parceiros são circunstanciais. O parceiro no assunto de Venezuela pode ser o rival no assunto de Groenlândia e não tem mal nenhum esse tipo de visão. E ele, de facto, é um pouco o testa de ferro porque ele aceita isso, ser uma espécie de porta-estandarte deste novo movimento e deste novo modo de fazer política que já tem seguidores. Nós já tínhamos de forma tímida, mas agora de forma galvanizada. Nós vimos esta semana o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria dizer que no que depender da Hungria
a Ucrânia não entra para a União Europeia nos próximos 100 anos. Eu não acredito que o ministro vá lá ficar 100 anos a governar, mas ele fez esta declaração. Portanto, nós temos agora um bocadinho esta ideia de que a ideia do mundo dos aliados permanentes acabou e vamos voltar à ideia dos parceiros circunstanciais, que vão se alimentando e que se podem tornar rivais mais à frente. Portanto, eu acho que é um bocadinho nessa lógica que vai. Na questão da visão do Dugin e tudo mais, que é interessante, mas que é complexa, eu acho que pode haver uma politização da questão da migração por deficiências internas também. O fenómeno francês da dupla exclusão, em que eles não se sentem nem franceses, nem propriamente magrebinos, e que leva depois à violência social que às vezes vimos, é muito culpa do modo como o modelo francês não os integrou. Focou-se muito em criar guetos, o mesmo com a Alemanha, com a criação de zonas residenciais não germanófonas, onde agora a polícia já vai com tradutor. Mas isso são deficiências internas, sempre houve politização da migração. Nós vimos como Erdogan obrigou a Europa a pagar-lhe para ele fechar as portas da migração oriental, e a própria Bielorrússia já o fez durante a guerra da Ucrânia, abrir 2 vezes as portas para entrarem imigrantes que vão para a Áustria e para a Alemanha, que forçam obviamente depois a negociações privadas com Minsk. Portanto, isso sempre aconteceu. Se os imigrantes, estando cá, se vão ser depois uma espécie de quinta coluna que é politizável, acho complicado, porque obrigava a um tipo de disciplina e a um tipo de rigor que as relações humanas não têm e que a vida humana não tem. Não sei se existem mais questões. Tenho aqui uma questão, boa noite. Deputado internacional. Portanto, vivemos numa altura em que parece que cada bloco joga o seu próprio jogo, não está na aplicabilidade do direito internacional. Parece que a União Europeia é de facto um grande defensor do direito internacional, mas se calhar, digamos que sai um bocado prejudicada. Em que aspecto é que nós podemos garantir que há de facto uma ordem internacional regida pelo direito internacional, tendo em conta estas variáveis que foram discutidas aqui? Posso arriscar? Eu penso que a sugestão do Primeiro-Ministro canadiano de que é uma espécie de união das democracias liberais, de se unirem, o que tanto pode implicar a União Europeia, Canadá, ou a Canadá deveria fazer parte da União Europeia por esta lógica, não é? Seria bem-vindo. Austrália, países que têm um Estado de Direito, um Parlamento e que ainda mantêm um conjunto de regras, deveriam de facto ser cada vez mais próximos, porque partilham valores, não é? Quando falamos de direito internacional, ou partilhamos valores, ou partilhamos interesses, ou partilhamos poder. Partilhar valores é cada vez mais raro. Portanto, a aproximação entre países que partilham valores, que era supostamente aquilo também que partilhava a aliança transatlântica, deveria ser o motor dessa proximidade. De caso contrário, a União Europeia terá de se voltar para outras alianças, independentemente de se partilham ou não os valores com esses novos aliados. Partilhará interesses, poderá partilhar poderes, mas partilhar valores também é algo que está iminente no título desta conferência, da desordem. A desordem é caos, o caos pretende, no fundo, tem sido isso que temos estado aqui a dizer, o caos é inimigo da ordem, é inimigo da lei, é inimigo da justiça, é inimigo do direito, não é? A partir do momento em que o direito é posto em causa, é tudo posto em causa, não é? Somos individualmente postos em causa, a nossa liberdade é posta em causa. Portanto, fazer alianças com países que partilham os valores é absolutamente importante. Por exemplo, há um caso temos a chamada coligação das vontades, no caso da Ucrânia, que junta as principais potências da União Europeia com a Inglaterra. Há a Noruega, há outros países fora dos 27, com os quais é possível estabelecer um diálogo com base nos valores. A Europa descobriu ou redescobriu o direito internacional na Groenlândia, que perdeu no Médio Oriente. E, portanto, ela redescobriu agora que, afinal, as regras dão jeito.
O que falta, contudo, ao direito para ele ser útil à Europa é o direito de ter capacidade afirmativa, ou seja, o direito não pode suster-se se não houver capacidade de impor sanções. Enquanto o direito for apenas baseado no princípio da boa-fé e na ideia de que os atores vão implementá-lo, ele torna-se mais idealista do que de facto pragmático. Mas não é necessariamente uma fragilidade. Eu acho que se a Europa se mantivesse coesa e coerente nesta questão de que é o espaço que respeita o direito internacional, ela consegue cavar um espaço positivo. E eu dou um exemplo positivo, que vai parecer estranho, mas dou aqui um exemplo muito positivo de uma coisa que a União Europeia fez e que eu acho que ela se gaba pouco disso. O Tribunal Arbitral da Organização Mundial de Comércio está suspenso desde 2017, porque os norte-americanos, que surpresa, não nomeiam juízes. O que a Europa fez foi, em 2019, começou o trabalho de criação de um Tribunal Arbitral Europeu que se tem substituído a este Tribunal da Organização Mundial de Comércio e que já tem acordos de associação com mais de 50 Estados. Então, a Europa descobriu que, como precisava ter um regulador para as relações comerciais com os Estados não europeus, não podia depender da OMC porque ela está, de facto, paralisada permanentemente pelos Estados Unidos. Então, o que é que a Europa fez? Tendo em conta que é o bloco económico com maior grau de integração em todo o mundo, usou essa experiência e esse acquis para criar um tribunal próprio. E os Estados que querem negociar com a União Europeia aceitam a autoridade deste tribunal. A capacidade de criar estes tribunais alternativos, que depois vão ter sempre o problema da legitimidade e de até onde é que se estende esse braço. Mas podem ser para nós um ponto interessante, porque tornarão a Europa num mundo que é caótico. Se a Europa se conseguir tornar previsível e estável para os seus parceiros, pode se tornar muito interessante, mas para isso tem que ser coerente. As violações de direito soberano não podem ser aceitas em Gaza e do resto já serem condenáveis. Vão ter que ser condenáveis em todo o lado, seja com parceiros ou não. Eu imagino que há mais uma questão e se calhar definíamos que era a última, já está perto da hora de jantar, imagino também, para todos. Boa noite, eu gostava de colocar uma questão que estou de certa forma atenta, que será a posição do Japão neste contexto todo. Pode ser um elemento facilitador de equilíbrio ou de caos? O Japão curiosamente assusta. E assusta porque o Japão em 2017 deixou cair o artigo pacifista da sua Constituição e é desde 2019 o Estado da Ásia que mais consome em PIB para a defesa. É o Estado que mais tem investido no seu exército e é o Estado que mais tem investido em capacidade nuclear. Não tem ainda capacidade nuclear ofensiva, mas está à procura de a ter. E essa discussão, infelizmente, também já começou na Alemanha, aqui na Europa. E, portanto, o Japão foi talvez o primeiro Estado que deu pontapé de saída para esta corrida armamentista ainda antes da guerra na Ucrânia e da chegada de Donald Trump. É com o Japão que nós vimos isso e que vimos esta corrida ao armamento na Ásia, que depois levou a uma tensão permanente que ainda está na Península Coreana, com o Japão a dizer à Coreia do Sul que se houver problemas ele vai interferir a favor da Coreia do Sul, e a nova primeira-ministra, aliás a primeira primeira-ministra do Japão, a Takeshi, a ter tido um embate em janeiro deste ano com Xi Jinping por causa de Taiwan, porque ela disse que se a China quiser ir a Taiwan, o Japão arroga-se ao direito de defender Taiwan militarmente. Portanto, o Japão quer ser um parceiro ativo, um pouco empurrado também pelos Estados Unidos para serem uma espécie de garante de estabilidade naquela geografia, mas podem tornar-se um perturbador da ordem na região, porque estão numa fase politicamente muito dividida internamente. Takeshi chegou ao poder o ano passado, em setembro, já marcou eleições. Esta semana ela dissolveu o Parlamento e já marcou eleições, coisa que os japoneses adoram, ano sim ano não estão a ir a eleições. Mas pode ser um elemento perturbador e não um elemento facilitador. Se a Europa, contudo, olhar para o Japão como um parceiro sério, pode ser um parceiro interessante. Pode ser dar-nos aqui uma estabilidade e uma ponte que nós não temos. Nós olhamos muito para a Ásia só para China, Índia e pouco mais. Temos uma parceria económica também com a Indonésia, que ainda não está plenamente ativada, mas está estabelecida desde novembro do ano passado. Mas Estados como o Japão, a Indonésia e até a Malásia seriam pontos interessantes para nos dar diversidade. Bem, se me permitirem, e para tentarmos terminar isto, se calhar também com uma nota positiva, pedia aos dois, muito rapidamente, no meio desta desordem, onde é que nos podemos focar como um ponto positivo, ou quem é que pode vir a restabelecer uma espécie de ordem?
Bem, há sempre a nossa capacidade individual de resistir e de lutar. A complacência é a última das atitudes. Isso é válido hoje, como foi válido no passado. Assistir à destruição de valores, do direito, de justiça. Foi tão difícil chegar até aqui e é tão fácil destruir aquilo que se conquistou, que nós, como cidadãos, não podemos deixar a cidadania nas mãos de quem quer que seja e não podemos ser complacentes com a injustiça quando ela passa à nossa frente. No nosso caso em particular da Europa, eu acho que os Estados pequenos ainda não perceberam uma coisa. A Europa é Estados pequenos, é formada de Estados pequenos. Quando os Estados pequenos perceberem a força que têm do ponto de vista negocial, talvez consigam deixar de ser joguetes entre jogos entre Berlim e Paris. Nós nos anos 90 tínhamos um presidente da Alemanha que perguntava sempre o que é que os pequenos acham dessa política. Porque se eles se adaptarem a essa política, nós, os grandes, conseguimos fazê-lo. Se nós voltarmos a essa inversão em que os Estados pequenos, que são a maioria da Europa, passam a determinar o que é decidido de facto coletivamente, talvez entremos uma vez mais numa rota positiva, ou então assumir que fizemos mal em 2008 com o Tratado de Lisboa e voltamos um passo atrás a uma comunidade económica plena, abandonando um projeto político que para já parece que não nos serve. Sim, nós não falamos, isso pode ser tema para outro mantra a seguir, não falamos de federalismo, de maior integração, não falamos de alargamento, está na altura de integrar ou não os países dos Balcãs, isso será bom ou será mau, serão mais cavalos de Troia de Trump, aumenta ou não a importância de Trump dentro da União Europeia. Não falamos, por exemplo, de é necessário alterar tratados e acabar com o voto por passar ao voto por maioria em vez do voto por unanimidade. Portanto, a própria instituição, para continuar a existir de uma forma mais ágil, deveria reformar-se. E nós votámos pouco nas europeias, damos muito pouco atenção ao que se passa em Bruxelas, mas começa a ser cada vez mais determinante para nós, porque a nossa soberania depende também da forma como a União Europeia irá desenrolar daqui para a frente. Bem, penso que com estas sugestões para próximos ciclos de mantras terminamos. Agradecemos a todos que aqui estiveram e também aos que fizeram perguntas. Uma boa tarde e boa noite a esta hora, não é? Já.